ela pode ser realizada tanto individualmente quanto em grupo. Nós sempre pedimos, né, e a gente estimula que as atividades aqui, por ser uma disciplina PEI, sejam sempre realizadas em grupo, mas nós compreendemos que é difícil, às vezes, que todos tenham os mesmos horários e a mesma disponibilidade para a realização dos trabalhos. Portanto, vocês podem, né, e devem realizar os trabalhos em grupo, e aqueles alunos que não conseguirem realizá-lo em grupo, seja por qualquer motivo, podem e devem realizar o trabalho de forma individual, então. Vamos iniciar falando que essa entrega final, ela é realizada de forma online, né? Ela não é, nós não temos uma prova aqui presencial, então vocês precisam realizar essa terceira entrega, né? No mesmo formato das entregas anteriores, podemos dizer assim até mesmo, mas pelo fato de essa entrega final ela valer mais nota, ela tem peso 6 pontos, né? Então, portanto, ela é mais extensa que as entregas realizadas anteriormente. E nesta entrega final, então, nós temos 2 etapas, a primeira etapa e a segunda etapa. Vamos iniciar falando sobre a primeira etapa. Pessoal, na primeira etapa, então, eu preciso que vocês criem, né, um grupo ou que a realize de forma individual. Vocês precisam escolher um município, né, para identificação de tal carência, certo? Ou não. Vocês podem escolher, então, um município que vocês residem ou algum município que vocês queiram utilizar, assim como foi feito nas outras entregas, certo? Após a escolha do município, então, vocês precisam trabalhar em um arquivo Word, né? Lembrando que sempre antes de enviar o trabalho final, que vocês transformem este arquivo Word em um arquivo PDF para que o conteúdo, né, ele esteja seguro ali, para que não seja possível nenhum tipo de modificação, certo? Pessoal, neste arquivo, então, é preciso constar a capa devidamente preenchida, que a professora já disponibilizou, a identificação do município escolhido para análise. O meu exemplo, eu resido aqui no município de Canoas, então aqui eu coloco o município de Canoas, conforme a minha escolha, certo? Depois, vocês precisam fazer breves considerações sobre o número de habitantes, as características do município escolhido por vocês, a economia predominante do município e demais informações que vocês achem relevantes, né, que foram analisadas por cada um de vocês. Depois, pessoal, vocês precisam identificar um eixo, né, um eixo do município que apresenta carência. Ou seja, eu resido aqui no município de Canoas. Eu identifico aqui que a saúde, ela possui muita carência. Então, aqui eu preciso pensar em alguma política pública para que seja possível diminuir ou até mesmo excluir tal carência, certo? Então, aqui você precisa identificar o município que apresenta determinada carência, identificada por vocês, que pode ser a carência que envolva a saúde, a alimentação, a moradia, como também a educação. Ou seja, todos esses direitos que todos nós, cidadãos, precisamos ter assegurados conforme a lei, certo? Então, aqui a professora até demonstra um exemplo na saúde. No âmbito da saúde, percebe-se a falta de medicamentos tais, para pessoas tais, para faixas etárias tais, enfim, vocês precisam identificar a carência, né, conforme a necessidade do município de cada um de vocês. Então, depois de escolhido, né, considerando então a identificação da carência do município, né, dizendo, referindo então que é de livre escolha, aqui a professora até salienta que pode ser também do meio ambiente, né? Não é só educação, a saúde tem um meio ambiente, vocês podem identificar a carência, o desporto, o lazer, a segurança, desenvolvimento econômico, assistência social, agricultura, saneamento, acolhimento animal, cultura. Então, são várias carências que podem ser identificadas em um município, certo? Então, basta que vocês escolham um município e identifiquem a carência conforme a análise realizada por cada um de vocês.
Depois, pessoal, na letra C, aqui, aproveito para que vocês, sempre que vocês realizarem estes trabalhos que contêm números, letras, que vocês sempre façam de acordo com a ordem estabelecida aqui. Então, primeiro vocês preenchem aqui a letra A, a letra B, a letra B1, B2, né, a letra C. Então, aqui na letra C, é preciso que vocês identifiquem as fases do processo de elaboração das políticas públicas. Ou seja, no capítulo 2, constam quais são as fases necessárias para a elaboração, para a criação de políticas públicas, ou seja, o que é preciso ser respeitado para que as políticas públicas elas sejam criadas e sejam elaboradas. Na letra D, a elaboração de um projeto de desenvolvimento regional, visando a implantação de política pública destinada a suprir a carência apresentada pelo município. Para a elaboração do projeto, é necessário seguir e preencher todas as informações do modelo disponibilizado pela professora, ou seja, a professora já disponibilizou aqui, pessoal, um modelo de um município, de uma carência e de uma política pública que foi identificada por ela. Portanto, aqui vocês têm um modelo já que vocês podem utilizar para a identificação, né, do município que vocês escolheram, para a identificação da carência que vocês identificaram neste município. Então, aqui vocês baixam este arquivo e vocês conseguem ir preenchendo com os dados conforme forem sendo levantados por cada um de vocês, certo? Vocês podem fazer o download, então, deste modelo de projeto. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, para a elaboração deste projeto, vocês precisam já ter identificado o município, já ter identificado a carência e já ter pensado em alguma política pública que vise, então, reduzir e resolver determinada carência para que assim a lei seja cumprida, certo? Porque se vocês identificaram que a saúde, enfim, ela não está bem, que não está de acordo com a lei, que não está sendo realizada de forma eficaz para todos, é preciso pensar em alguma política pública que vise que a lei seja cumprida, né? Ou seja, que a saúde ela seja para todos e que seja extremamente eficaz, né? Então, para isso que servem as políticas públicas, né? Para que a gente faça valer a lei, para que os nossos direitos que estão previstos na lei, eles sejam a saúde não está de acordo, ou seja, a lei não está sendo cumprida. Aí vocês vão ter que explicar por que vocês escolheram a saúde, ou por que no município de vocês, vocês não acreditam que a saúde, ela tenha determinada carência, em quais sentidos ou não, certo? Então, aqui, o principal foco para a elaboração deste projeto é que vocês tenham escolhido o município, tenham identificado alguma carência e tenham pensado em alguma política para suprir tal carência, certo? Então, para isso, vocês vão ter que preencher, pessoal, como eu demonstrei anteriormente, vocês precisam preencher cada um dos itens que estão sendo questionados aqui no projeto, ou seja, o título, né, do projeto, que vise, aqui no exemplo que a professora referiu, que vise suprir questões que envolvam a educação, a localização do município, o valor total estimado, a duração do projeto, ou seja, em quantos meses ou anos vocês acreditam que seja preciso que o projeto ele seja continuado, né, para a aplicação da política pública, então, para suprir determinada necessidade identificada por vocês, o responsável pela implantação, ou seja, já que aqui a professora utilizou o exemplo da educação, então, o órgão principal é a Secretaria Municipal de Educação, certo? Também é preciso que vocês qualifiquem este projeto, ou seja, que vocês demonstrem os objetivos, né? O que vocês querem que aconteça ou que mude através deste projeto para suprir determinada carência através da política pública que foi pensada por cada um de vocês. A justificativa, por que vocês pensaram, aliás, por que vocês identificaram determinada carência na educação, né? Ou por que vocês acham
que determinada política pública ela possa ser importante, ou seja, aqui a professora apresenta a oferta de educação em tempo integral, encontra respaldo, né? Então, aqui significa dizer que neste município que a professora escolheu aqui, apresentou aqui, talvez não esteja sendo cumprido este requisito, a lei referente ao turno integral. Então, por isso que ela pensou numa política pública, né, criou esse projeto para que, então, se tenha mais, né, escolas e educação em tempo integral, conforme consta aqui no artigo 205, 6 e 207 da nossa Constituição Federal. Os beneficiários, né, então aqui a comunidade escolar de Cachoeira do Sul, porque Cachoeira do Sul foi o município identificado diante da carência percebida por vocês. Exemplo, tá? Que foi um exemplo que a professora utilizou aqui. Os resultados almejados, então, ou seja, o que vocês esperam que aconteça através deste projeto e da política que vocês pensaram também. As metas, né? Ou seja, é preciso ter uma meta, né? Implantar um modelo de ensino em turno integral nas escolas municipais de Cachoeira do Sul, ter a qualificação de espaços e profissionais. Produto, a aquisição de equipamentos necessários conforme a avaliação técnica e contratação de profissionais especializados, implantação em duas escolas por ano. Aí aqui também precisa ter um prazo, né, para essas metas serem cumpridas e tudo mais. 24 meses, então, aqui também. E os órgãos, né, intervenientes, conforme foi referido anteriormente, Secretaria Municipal de Educação, porque aqui a carência identificada, ela foi a própria educação, então é preciso que o órgão aqui, né, seja a Secretaria Municipal da Educação. Os requisitos para execução, eu vou verificar com a professora, né, os requisitos aqui para essa execução, que aqui, ao menos, acho que cortou, então, vou pedir para que seja disponibilizado um formulário, certo? Mas é só vocês identificarem os materiais estudados já, que ali constam já quais são os requisitos necessários, então, para a execução de um projeto, certo? Depois, recursos, né? Ou seja, o valor estimado do projeto, que é preciso sempre que a gente cria um projeto, a gente precisa ter alguma base de valor, um valor estimado também, certo? As fontes de recursos, né? Também precisa ter o cronograma do projeto essencial, para dizer como que vai se dar esse projeto, o seu processo e a sua organização, certo? E por fim, pessoal, colocar o nome aqui, né, nesse exemplo dado, projeto de desenvolvimento de política pública direcionada à educação. 2 pontos, implantação de turno integral no ensino. Então, essa, pessoal, se trata, trata-se, então, da primeira parte, certo? Da nossa avaliação semestral, da nossa entrega final. Portanto, agora nós precisamos ver rapidamente sobre a segunda parte. A segunda parte diz respeito ao resumo, então, do que foi trabalhado por nós na primeira entrega, na segunda entrega e também nesta terceira entrega. Ou seja, pessoal, vocês precisam criar slides, né, como a professora solicitou, slides pode ser através do PowerPoint, o Canvas, enfim, criar slides que refiram o que foi trabalhado e abordado em cada uma das nossas entregas. Exemplo, na primeira entrega nós estudamos o que é cidadania ativa, as ações de cidadania. Na segunda entrega nós aprendemos a acessar, então, o portal de transparência, compreendemos os tipos de licitação, se são cabíveis ou não, de acordo com a lei. E na terceira entrega, então, nós estamos aprendendo sobre a criação, né, a elaboração de projetos que visem, então, suprir carências identificadas nos municípios através de políticas públicas. Basicamente é isso, então aqui vocês precisam postar um arquivo, né, contendo os slides, com os resumos, né, com as reflexões e observações do que foi estudado na primeira entrega, na segunda entrega e também nesta entrega final, nesta AS.